Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu só ajustar a câmera aqui. Professor Paulo de Geografia. Vamos para a nossa segunda videoaula. A nossa aula hoje é um desdobramento do que nós conversamos na aula presencial na última terça-feira, que a ideia é sempre essa, nós trabalharmos um conteúdo na sala e depois também desenvolvê-lo com maior profundidade durante a aula, né, durante essa videoaula, para complementar algumas informações para que vocês possam pesquisar depois, vocês possam analisar o material com mais calma e a gente discutir um pouco mais. A aula ela vai seguir o material que foi usado. Vocês podem, durante a aula em si, durante a apresentação dessa aula, vocês estando online ao mesmo tempo, vocês podem fazer alguma interrupção que a gente para a apresentação e a gente faz um bate-bola, tá bom? Bom, então a gente está falando das bacias hidrográficas brasileiras, parte 1, tá? Porque são muitas informações e nós vamos falar isso com mais detalhe também na aula de terça-feira agora, presencial, e um desdobramento maior na aula da próxima segunda-feira, né, que é a online, que é a que vocês estarão vendo na próxima semana. Então, nessa aula, qual que era nosso objetivo, né? O conteúdo dela é as bacias hidrográficas brasileiras, como nós falamos, e o objetivo dela é identificar as principais bacias hidrográficas do Brasil e suas características, né? E aí também já está as habilidades, né, que é utilizar a linguagem cartográfica e iconográfica de diferentes gêneros textuais, né? Deixa eu só baixar aqui, tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimento e resolver problemas e exercer protagonismo na autoria. Opa, vamos voltar aqui da vida pessoal e coletiva. É uma habilidade muito ampla, mas que esse conteúdo pode te dar uma certa criticidade para você adquirir partes dessa habilidade, tá bom? O objetivo da nossa aula é identificar as principais bacias hidrográficas do Brasil e suas características. Na aula aqui específica, nós vamos falar da bacia do Amazonas e da bacia do Paraná, tá? Então vamos lá. Sempre tem um para começar, né? É, para começar, assim, se lê a notícia. Então, a notícia é a seguinte: expedição quer provar que o Rio Amazonas é o maior do mundo, né? Uma, porque assim, eu comentei na aula, né? Eu tenho 46 anos e quando eu estudava, né, no ensino fundamental e médio, a discussão era qual é o maior rio do mundo? Sempre a conversa era o maior rio do mundo é o Amazonas, desculpa, é o Nilo, e o rio com maior volume é o rio Nilo, que erroneamente muitos falam que é um rio do Egito, mas na verdade ele é um rio africano, ele passa por vários países, inclusive o Egito. O próprio material aqui também está cometendo esse equívoco de classificá-lo como um rio do Egito, e ele não é um rio do Egito, ele é um rio africano que inclusive passa no Egito, e ele inclusive deságua no Egito, né? A foz dele é no Egito, no mar Mediterrâneo. Tá? Então vamos ver. Ó. Uma expedição quer provar se o rio Amazonas é o maior do mundo. A jornada vai começar em abril de 2024 e será registrada em um documentário, ou seja, mês que vem. A expedição recebeu o nome de Rio Amazonas do Gelo ao Mar e foi motivada após a descoberta de uma recém-nascente no rio Mantaro, no Peru. Tá, então vamos ver aqui essa informação. Os organizadores da expedição acreditam que a descoberta é a oportunidade ideal para provar que o rio Amazonas é maior que o rio Nilo no Egito, por extensão. Está aqui o equívoco que eu comentei com vocês agora, não é o Egito, né? Na verdade, é africano. Eu até acrescentei nesse material da SEDUC dois mapas para a gente ter uma ideia da extensão e do leito do rio. Ó, um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, realizado em 2008, apontou que o Amazonas é o maior rio do mundo, com 6.992 km de extensão. Já o Nilo possui 6.852 km de extensão. Gente, 6.990, 6.800 é grande pra caramba, tá? É um rio muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o nosso litoral, que vai, portanto, de norte a sul, né,
lá do Amapá até o Rio Grande do Sul, eles percorrendo vários estados brasileiros, ele tem 8.000 quilômetros, né? Então, só um rio, ele é quase do tamanho de todo, questão de 1.000 quilômetros. Tudo bem que 1.000 quilômetros não é pouca coisa, né? Mas comparar o litoral de um dos maiores países do mundo com o tamanho de um rio, né, dá para a gente pensar nas características desse rio. Então, vamos lá. É um rio muito grande, tá? Então a questão é a seguinte: qual o tamanho desse? Por que eles querem ver se o rio Amazonas ele é o maior em tamanho e volume d'água, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu como eu mostrei para vocês, ó. O rio ele nasce aqui, o rio Nilo, né? Na região do Burundi, ele passa vários países africanos, Sudão do Sul, Ruanda, né? E aí ele cruza o Egito, ó. O Egito é essa parte aqui, ó. E o final dele, a foz dele, ele deságua no rio, não, desculpa, no mar Mediterrâneo, que é aquele mar que separa a África da Europa, né? Aquele mar que inclusive nós vemos tantas crises de refugiados, né? Tantos mortos de refugiados nesse mar, infelizmente. Mas isso é tema para próximos conteúdos. Já o rio Amazonas, ó, ele está aqui, ele nasce da confluência dos Solimões com o rio Negro, mas aí as pesquisas mostram que a nascente lá dos Solimões, que vem aqui para gerar o Amazonas, vem lá do sul do Peru, ó. Essa região aqui, ele cruza todo o Peru e cruza essa região do Brasil, né, a região norte da floresta amazônica, ok? Agora tem uma questão aqui, ó. Em seguida, discuta a questão. Você consegue explicar o nome da expedição Rio Nilo do Gelo ao Mar? Vocês teriam 5 minutos para fazer isso, né? O problema dessa apresentação é que ela não volta. Eu queria mostrar de novo aquele mapa, mas a questão que a gente já discutiu em sala de aula é o seguinte: as nascentes, algumas das nascentes do Rio Amazonas vêm da Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes é uma alta cadeia de montanhas, né? Que fica basicamente na costa pacífica da América do Sul. E tem montanhas muito altas que chegam, inclusive na Argentina, né, o Pico da Concagua, que tem 5.000 metros. Pra vocês terem uma ideia, né, no Brasil a maior altitude é pouco mais de 2.000 e poucos metros, que é o Pico da Bandeira, porque o Brasil é uma terra muito antiga, muito gasta, né, geologicamente falando. Já aqui nós temos uma questão maior. Ó, os rios, algumas regiões montanhosas lá dos Andes são cobertas, são muito altas e são cobertas com o que nós chamamos de neves eternas. O que são neves eternas? É lugar que não vai derreter nunca. Mas algumas regiões um pouco mais baixas, não o topo, né, das montanhas, mas quando vai a menos altitude, aquele gelo começa a derreter, porque está num clima acima de 0 grau, por exemplo, né? Que é quando a água sai do estado sólido. 1 grau, 2 graus, tem que estar aquela água gelada, né? Então muitos começam a formar alguns córregozinhos, alguns riachinhos que vão juntando com outros rios pequenos, formando outros rios, os igarapés e formando os rios que nós conhecemos, tá? Algumas das nascentes do rio Amazonas são daquela região, da região amazônica dos Andes. Por isso que fala do gelo ao mar, porque nasce nas áreas geladas, né, nas montanhas geladas e congeladas, na verdade, né, com neve, e segue por toda a planície amazônica, numa área, das áreas mais quentes e úmidas do planeta, né, bem próximo à linha do Equador, e deságua no Oceano Atlântico. Então, o nome do rio do gelo ao mar é para pensar no todo o percurso que o rio está fazendo, né? Aqui tem uma sugestão de resposta que vocês precisariam pesquisar para ter isso, né? O rio Amazonas tem sua nascente localizada na região da Cordilheira dos Andes, na região do Nevado Mesme, no sul do Peru. A nascente específica é muitas vezes considerada uma das fontes do rio Apurímac, né, tem um acento no i, deve ser assim a pronúncia, que por sua vez é considerado um dos afluentes iniciais do Amazonas, que deságua no mar. Tá? Então é isso. Então nós temos essa característica aqui, como a gente falou. Agora vamos falar das nossas bacias hidrográficas, o foco no conteúdo. Tá? Aqui nós temos um mapa das regiões hidrográficas do Brasil, né? Com todas as nossas bacias hidrográficas. Tá pequeno aí, não dá para a gente ver tudo, mas visualmente falando, vocês conseguem identificar qual que é a maior bacia hidrográfica do Brasil, que é essa verde escura, que é a bacia amazônica, tá?
Ó, o Brasil, dada sua vasta extensão territorial e diversidade geográfica, abriga algumas das mais importantes bacias hidrográficas do mundo. As bacias hidrográficas são áreas delimitadas pelo divisor de águas, onde as precipitações pluviais convergem para um único ponto, gerando um curso d'água principal. No contexto brasileiro, destacam-se diversas bacias, cada uma com características particulares e relevância para o abastecimento hídrico, a biodiversidade e a economia do país. Abastecimento hídrico, né, gente, é água na torneira. A gente usa muito, nossas bacias hidrográficas são fontes de abastecimento para a gente. Biodiversidade, a quantidade de vida que existe no nosso planeta. Nós temos uma biodiversidade riquíssima, inclusive na própria floresta amazônica, dada também a essa característica de nós termos muita água, né? Lembra que água é vida. E a economia do país, né? A gente tem até a matriz energética brasileira, que é basicamente a hidrelétrica. Nós temos uma extensão territorial muito grande, temos diversas bacias hidrográficas, com vários rios que podem ser represados, alguns gerar uma bacia, né, uma hidrelétrica, como nós temos várias, né, inclusive uma binacional, que a gente vai falar daqui a pouco, de Itaipu, na bacia do Paraná, né, que é essa bacia aqui, begezinha, tá? Não sei se o cursor está mostrando, que é a que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Tá? Então vamos lá. A bacia amazônica é a maior e mais conhecida, compreendendo cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados e abrangendo 9 países. No Brasil, a maior parte dessa bacia está localizada na região norte. Seu principal rio é o Amazonas e é o maior em volume de água do mundo. Isso nós já temos essa informação. Agora, aquela expedição quer realmente provar que, além de ser o de maior volume de água, ele é também o maior em extensão, né, em quilômetros. Então, a gente tem essas questões. Tem uma foto do boto cor-de-rosa aí, que é um animal típico da região, né? E ele é um símbolo da floresta amazônica, né, do rio Amazonas, né, para mostrar também a diversidade ficou até redundante, a diversidade da biodiversidade que nós temos, né, a vasta biodiversidade que nós temos na região. Tá? Ó, a bacia hidrográfica do rio Amazonas é uma das mais importantes e cruciais para o equilíbrio ambiental do planeta. Ela engloba uma diversidade incrível de ecossistemas e que abriga uma riqueza única de biodiversidade. Né? Aqui nós temos um trechinho do rio Amazonas, onde os alunos identificaram aqui um coração, né? Eu falei que parece mais uma cobra. E o que é interessante a gente ver é esse tapete verde, né? Que a floresta amazônica, as copas dela se encontram, né? Porque aí quando aqui entre as árvores, aqui embaixo é até mais escuro, mais úmido, então essa umidade, esse calor e essa rica quantidade de matéria orgânica é a receita perfeita para você ter um solo muito rico em nutrientes, né? Um adubo natural, digamos assim, mas a gente lembra que isso é uma camada de matéria orgânica sob uma camada que é areia, né? Porque se você cavar bastante o solo amazônico, você vai descobrir muita areia ali, que ali, ó, geologicamente falando, alguns milhões de anos atrás, aquilo foi fundo de mar, né? Soergueu e, e essa região é areia. Se a gente acabar com a floresta amazônica, desmatar, o solo é muito pobre com queimada. A tendência é de um processo de savanização, né, de virar uma savana, e, consequentemente, a desertificação no futuro, que a gente já pode falar que não é não tão distante, caso essas queimadas aconteçam sem fiscalização e sem regras e tudo mais. Tá? E a gente sempre costuma falar que a floresta amazônica, né, ela é o pulmão do mundo. A gente nem mais fala isso, que a gente sabe que isso é um equívoco. O pulmão do mundo é a vegetação marinha, as algas, porque as árvores, elas respiram à noite como a gente. Pega oxigênio e libera gás carbônico. De manhã, durante o dia, elas fazem o contrário. Pega o carbono e libera o oxigênio para a gente. Ah, professor, então a gente pode derrubar tudo? Claro que não. Qual que é a importância da floresta amazônica? O regime de chuvas, né? Os rios voadores que seguem aí, que os ventos levam, os rios chegam, encontram um obstáculo que é a Cordilheira dos Andes, esses rios voadores, esse monte de vapor d'água em cima na atmosfera, e umas correntes de ventos trazem boa parte dessa chuva para o centro-oeste e para o sudeste. Nós somos bem beneficiados por esse tipo de chuva, né? Então tem essa questão. A gente não pode
achar que isso vai ser, não vai ter uma consequência, né? Acabando a floresta amazônica, o regime de chuvas de boa parte do planeta será comprometido. E aí a gente tem um problema muito sério, tá? Vamos lá. Então, a bacia amazônica é alimentada por uma rede intrincada de rios e afluentes, sendo o rio Amazonas o principal condutor dessa imensa quantidade de água. A região experimenta uma precipitação intensa ao longo do ano, muita chuva, né? Alimentando os rios que compõem a bacia. Essa abundância hídrica não apenas abastece os ecossistemas locais, mas também desempenha um papel vital no equilíbrio climático global, influenciando padrões de chuva em partes e em outras partes do mundo, como a gente acabou de comentar aqui, né? Boa parte da América do Sul tem uma influência muito grande das chuvas da floresta amazônica, de acordo com a existência da floresta amazônica, né? Além do rio Amazonas, a bacia é composta por uma rede de rios significativos, cada um desempenhando um papel crucial na dinâmica do ecossistema. Os rios Negro, Madeira, Solimões e Tapajós são apenas alguns exemplos. Cada um desses cursos de água possui características únicas, contribuindo para a diversidade ecológica da região. Nós temos diversos tipos de rios com seus ecossistemas próprios e que dá essa grande variedade. Uma grande característica que a gente vê, por exemplo, o Rio Negro, né? Já viu o encontro do Rio Negro com Solimões? As águas não se misturam, né? Uma água mais escura que a outra, a composição química dessas águas são diferentes. E o encontro dos rios é um espetáculo lindo, né? Então a gente dá uma olhada. Eu nunca vi pessoalmente, já vi só na imagem, TV, internet. Mas é uma coisa bem interessante. Tá? Ó, a bacia hidrográfica do Amazonas também abriga importantes aquíferos, como o aquífero Alter do Chão, que nós falamos na aula passada, que é legal que nós temos imagem dele, a regionalização, né? Seu volume estimado é de 86.400 quilômetros cúbicos. É muita água, pessoal. Sendo o maior reservatório de água subterrânea superando o aquífero Guarani, o segundo colocado com 37 mil quilômetros cúbicos. Se vocês olharem aqui, ó, espacialmente falando, o Guarani é mais espalhado, né? Ele ocupa vários estados brasileiros, ó, praticamente quase todo o Sudeste, parte em São Paulo praticamente inteiro. Ele chega até o Mato Grosso, no Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, um pedaço do Rio Grande do Sul e pedaço de países vizinhos, como Paraguai, Uruguai e Argentina, né? Apesar do Alter do Chão ser menor em extensão territorial, ele deve ser mais profundo, porque a capacidade de volume dele é mais que o dobro do Guarani. Lembrando que o Alter ele é 100% em território brasileiro, né? Ou seja, é um ativo importantíssimo que nós temos. Tá? A bacia hidrográfica do Paraná, que é outra, né? Ela é uma das mais significativas do Brasil, abrangendo uma vasta extensão territorial e desempenhando um papel crucial na sustentabilidade ambiental e no desenvolvimento econômico da região. Essa bacia hidrográfica, que se estende por 5 estados brasileiros, é marcada por uma complexa rede fluvial rica em recursos hídricos e fundamentais para diversas atividades humanas, como a produção de energia, o abastecimento de água e agricultura. Então, a bacia do Paraná, ela tem vários rios, e assim, o rio Tietê, que é um rio muito conhecido de nós paulistas, inclusive passa muito próximo da nossa escola, né? E é um rio que é totalmente poluído nessa região onde nós estamos, mas para o interior de São Paulo, ele é um rio limpo, né? E antes de chegar na Grande São Paulo, ele também é um rio limpo. Quando ele nasce em Salisópolis, até chegar a Mogi das Cruzes ali, ele é um rio limpo. Aí, essa quantidade esse densamento populacional que nós temos na Grande São Paulo, boa parte deles sem saneamento básico, com uso de descarte de água, esgoto direto nos rios, isso acabou matando o rio, né? Durante décadas, a grande também atividade industrial que tinha aqui na região metropolitana, hoje está bem menor, mas tinha. Eu comento com vocês que quando eu estudava no ensino fundamental, aqui em Osasco, né? Eu estudava numa escola no centro, e ali tem aquele córrego na Maria Campos que deságua no Tietê. Ali onde nós temos o Carrefour, o Super Shopping, a Decathlon, né, o Sam's Club, aquela rede de lojas ali, era uma fábrica da Eternit.
E ali para cima do outro Carrefour, né, que agora tem dois Carrefour um do lado do outro, ali era a Santista Têxtil, uma fábrica de tecelagem, né? De toalha, roupa de cama e tudo mais. E eu lembro que eu passava ali de ônibus e quando a Santista Têxtil pintava os tecidos, né? Devia ser isso. Aquele córrego que da Maria Campos, ele saía ele ficava com a cor da tintura, eu acho. Tinha dia que o córrego era rosa, tinha dia que o córrego era verde, tinha dia que o córrego era azul royal. Então, isso eu estou falando do fim dos anos 90, do fim dos anos 80, tá? Começo dos anos 90. Qual que é a leitura que eu faço, né? Provavelmente aquilo ali não tinha muito cuidado para descartar essa água direto no rio. Não sei se tinha uma questão. Hoje nós temos várias questões ambientais, ISO 14000, ESG, um monte de políticas de sustentabilidade, que naquela época quase não tinha, tá? Então, imagina isso durante décadas, né? Isso é só um exemplo, né? Que o rio acaba sendo morto. Mas por que eu estou falando isso? Lá no interior de São Paulo, o Rio Tietê, que é um rio totalmente navegável, ele é uma hidrovia. Várias balsas carregam produtos industriais, produtos agrícolas, e segue até o Rio Paraná, que é onde ele deságua, né? E vai seguindo para o sul ou vai seguindo para o centro-oeste, tá? Assim como pode haver um fluxo via centro-oeste para São Paulo, chegando aqui em São Paulo por esses caminhos. É uma hidrovia, né? Além disso, você tem, como está falando aqui, o abastecimento de água, muita água, que a gente tem uma população enorme. Na aula passada nós tínhamos visto, né, que 44% da população do país vive aqui, nós só temos, se não me engano, 6% da água no, no sudeste, né, então uma desigualdade muito grande. Tá? Outra coisa, nós também temos a agricultura, no interior paulista, parte do centro-oeste, o agronegócio é muito forte, então eles precisam de abastecimento de água, é imprescindível o abastecimento de água para a realização da agricultura. Tá? Então a Bacia do Paraná ela tem uma função muito grande nesse aspecto. Ó, ela é o lar de alguns dos principais rios do Brasil, desempenhando um papel fundamental na hidrologia da região. O Rio Paraná, que dá o nome à bacia, é um dos mais extensos do país e desempenha um papel crucial na integração regional, conectando diferentes estados e permitindo o transporte fluvial de mercadorias. Além do Paraná, outros rios notáveis além do Paraná, outros rios notáveis incluem o Iguaçu, né, que tem a Catarata do Iguaçu, né, na divisa lá com a Argentina, o Paranapanema, que é um rio muito grande aqui no interior de São Paulo, perto das regiões ali da represa de Jurumirim, ali região de Avaré, e o Rio Tietê, que nós conhecemos, né, é muito conhecido da gente, até por nós morarmos muito perto dele, tá bom? Ó, vamos lá. A geração de energia é uma das atividades mais destacadas na Bacia do Paraná, como eu comentei com vocês. A construção de usinas hidrelétricas ao longo dos principais rios da bacia, como as usinas de Itaipu, Ilha Solteira e Porto Primavera, transformou a região em um polo significativo na produção de energia elétrica. Essas usinas não apenas contribuem para a matriz energética do país, mas também impulsionam o desenvolvimento industrial e econômico local. É óbvio, você precisa, atividade industrial precisa de consumo de muita energia elétrica. Se você tem um lugar que disponibiliza tanta energia, como é o caso das regiões da Bacia do Paraná, São Paulo, né, tem todo esse processo histórico de industrialização e agora a desconcentração industrial, né, que é muito forte para o interior de São Paulo e outras regiões. Se você tem um sistema de distribuição de energia elétrica muito eficiente, perfeito. Né? A economia dessas regiões aumenta muito. E é aquela coisa, né? A indústria dinamiza a economia com empregos diretos e depois acontece várias atividades industriais paralelas, né? Atividades econômicas paralelas. Né? Se tem uma indústria, você vai ter outras indústrias fornecedoras de peça para uma indústria maior, um comércio, prestações de serviços para atender aquela população, aqueles trabalhadores. Então, são os empregos diretos e indiretos que a gente costuma falar. Né? O aquífero Guarani é uma das mais importantes reservas de água, a gente acabou de ver ele no mapa, né? Subterrâneos do mundo, situado na América do Sul, abrangendo parte do território do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, como eu falei para vocês. Mas como a gente viu no mapa, a maior parte dele é Brasil.
Com uma extensão estimada em aproximadamente 1,2 milhão de quilômetros quadrados, o Guarani é um dos maiores aquíferos transfronteiriços do planeta, né? A gente viu lá o mapa. Essa vasta reserva de água doce subterrânea é vital para a sustentabilidade hídrica da região, fornecendo água para consumo humano, agricultura e atividades industriais. Sua importância estratégica cresce à medida que as demandas por água aumentam e as fontes de energia superficiais tornam-se mais suscetíveis à poluição e escassez. Vamos reler isso aqui que é importante. Essa vasta reserva de água doce subterrânea é vital para a sustentabilidade hídrica da região. Como eu já falei para vocês na aula passada, algumas cidades do interior de São Paulo já vivem à base do aquífero Guarani. As pessoas têm água mineral na torneira, né? Fornecendo água para consumo humano, agricultura e atividade industrial. Sua importância estratégica cresce à medida que as demandas por água aumentam e as fontes superficiais tornam-se mais suscetíveis à poluição e escassez. A gente falou na primeira aula que a água é um bem escasso, que a gente pode ser poluída, né? E assim, se tiver essas águas de rios, represas poluídas, as águas subterrâneas são umas opções, mas a gente tem que manter todas as fontes saudáveis, né? Porque o consumo está cada vez maior. Aí vocês tinham que fazer isso aqui, vocês vão me entregar, né? Na próxima aula, que eu vou ler agora na terça. Em grupo, discutam a questão, explique a relevância dos recursos hídricos na bacia do Rio Amazonas, destacando a importância desse sistema aquático para o fornecimento de água, biodiversidade e equilíbrio climático. Em seguida, mostre para a sala. Então, a gente falou hoje da Amazônica e da Paraná, mas eu quero que vocês falem só da Amazônica, a importância, né, desse recurso hídrico, pautando o seguinte esquema, né? Fornecimento de água, biodiversidade e o equilíbrio climático. Lembra que a gente falou de clima, de chuva, de deserto e tudo mais. Temos uma dica boa aí para vocês, tá? E assim, em grupo, uma outra atividade, né? Vamos planejar uma expedição ao Rio Amazonas com o propósito de descobrir suas nascentes na Cordilheira dos Andes. Identifique a localização geral da Cordilheira dos Andes e a possível área de origem do Rio Amazonas. Prepare uma lista de equipamentos necessários para a expedição, incluindo suprimentos, ferramentas, roupas adequadas e dispositivos de navegação. Cada grupo deve apresentar seu plano de expedição à classe, explicando as escolhas feitas. Aqui vocês têm que olhar a localização certinha, clima, relevo, qual tipo de equipamentos que vocês vão usar, as roupas que a gente vai usar. Uma coisa é sair de Manaus, outra coisa é chegar lá nos Andes. A diferença climática é absurda, né? Tipo de equipamentos de navegação, tipo de alimentos, suprimentos que a gente precisa levar, vai ser um lugar fácil de cozinhar, né? Tem que pensar em todos esses detalhes. Ok? E o que nós vimos hoje, né? Identificamos as características das bacias do Paraná, identificamos as características identificamos as bacias da Amazônia e as características da bacia do Paraná. São duas importantíssimas bacias hidrográficas do nosso país. Veremos outras em outros momentos também, ok? Aqui está nossas referências bibliográficas, tá? E as imagens que nós usamos. Então é isso, pessoal. A gente vai conversar melhor na próxima aula, ok? Um abraço a todos.